Olá, goiabas! Olá! Hoje nós gostaríamos de dar dicas para pessoas que, assim como nós, estão pensando em produzir conteúdo para a internet. O cachorro tá com a cara no microfone, Dani. Ai, não vai dar certo. Não Vai dar certo. Essa outra aqui tá puxando a pata, meu Deus do Sim. céu. Ó, gente, é o seguinte, a gente produz conteúdo para a internet, obrigado, há alguns anos. E eu não sei se você sabe, mas produzir conteúdo para a internet tem algumas dificuldades e tem outras coisas que podem ser muito legais, né? A dificuldade talvez maior que eu ache, não sei a Daphne, mas que eu acho que existe, é começar, é entender o que você é capaz de fazer, né? Porque, enfim, coisas muito legais tem... A primeira que está todo mundo sendo jogado na cara agora nesse momento de pandemia é a flexibilidade, né? Então você poder trabalhar de casa, por exemplo. Mas acho que a primeira dificuldade que muita gente eu vejo que às vezes se trava é falar, cara, eu vou fazer o quê? É que eu tenho a sensação que, e aí vocês comentem aqui embaixo, compartilha com a gente qual seria a sua dificuldade. Compartilha aqui embaixo qual seria a sua dificuldade, porque na verdade assim, eu fico pensando que a gente vê muita gente produzindo conteúdo na internet. Tipo, você tá aí assistindo o conteúdo que a gente produz. E aí você pensa que, pô, mas eu não tenho coragem de fazer o que eles fazem. Ah, eu não faria isso. E tá tudo bem, porque produzir conteúdo não é só isso aqui que a gente tá fazendo. Exatamente. Produzir conteúdo tem uma infinidade de opções. Você pode escrever texto, você pode escrever no Instagram, você pode, tipo, fazer vídeo. Usar só imagem no Instagram. Só imagem, você pode fazer só áudio, podcast hoje em dia é fantástico. Então, é meio que pensar meio fora da caixinha, sabe? Se inspira nas pessoas que produzem conteúdo, mas tenha certeza que você não é obrigado a fazer o conteúdo igual às pessoas que te inspiraram. Sim, você não é obrigado a estar em todos os lugares, né? Que é uma confusão também que as pessoas fazem. As pessoas falam, mas eu não vou começar a fazer porque eu não sei mexer com Twitter, eu não sei mexer com Instagram. Ótimo, se você sabe escrever, eu acho que você deve escrever, né? E aí onde é um lugar legal para você escrever? Um blog, um site... tem sites próprios para isso, Medium. Sim. Eu acho talvez legal você explorar a possibilidade de ter um blog seu, né, com um domínio, com um nome lá, com o URL que seja tem um sua, gringo, né, Reddit também, né? Reddit é outra rede social, por exemplo. O Reddit eu não sei muito, eu nunca fui muito do Reddit. Eu não consumo tanto. Eu não entendo muito, até por não consumir eu não entendo muito. Então o que você consome que é de uma maneira mais frequente? Porque talvez seja isso que você goste mais. E talvez seja isso que você seja mais capaz de fazer, né? Sim. Enfim, tem casos assim de amigos, de pessoas próximas que as pessoas falam mas eu não me dou bem com a câmera. Eu falo, tudo bem, você se dá bem com um pedaço de papel? Às vezes isso. assim, não, eu sou muito visual, eu gosto de foto, eu gosto de imagem, eu gosto de me comunicar com imagem, eu consumo muita imagem. Legal, o Instagram tá aí, né? Hoje, 2020... Pinterest também. Pinterest, demais. Fantástico. Assim. Então hoje, a Pinterest é o caso aqui, exclusivo de casa, que a Daphne entende bastante, eu entendo quase nada. Então assim, a gente trabalha junto, a gente faz conteúdo junto, mas mesmo assim tem coisas que um gosta mais do que o outro e por isso um estuda mais do que o outro e um entende mais do assunto do que o outro, né? É conhecer a linguagem, como as pessoas procuram. Porque é isso, produzir conteúdo para diferentes... Você pode produzir conteúdo para diferentes lugares e aí quando você definir qual lugar que você... Qual tipo de conteúdo você se identifica, qual tipo de conteúdo que você quer fazer e qual a plataforma que você quer usar, é sempre importante você pensar também como é que as pessoas falam naquela plataforma, como é que elas se comunicam naquela plataforma. E como as pessoas consomem conteúdo naquela plataforma. Exatamente, porque aí esse também faz parte da sua produção de conteúdo, porque essa produção tem que estar pensando nisso. Então, por exemplo, que nem quando a gente faz um vídeo no YouTube, a gente sabe que os primeiros segundos do vídeo são muito importantes. Então, a gente precisa... fazer uma chamada que vai explicar exatamente o que a pessoa vai encontrar dentro do vídeo, de uma forma resumida, obviamente, né? Um vídeo de 20 minutos, como é que você explica em 30 segundos? Às vezes tem gente que consegue, mas é de uma forma resumida para a pessoa saber o que ela vai encontrar lá. Então, é entender como é que as pessoas consomem esse conteúdo nessa plataforma que você escolheu e ir lá fazer. Bota a cara bota a cara no sol e vai arrumando no meio do caminho, que tá tudo bem.
Outra coisa, por exemplo, que dá para pensar também é que às vezes você não precisa de tanto equipamento quanto você acha que você precisa, né? Um celular dá para fazer bastante coisa. Hoje em dia, então. Hoje em dia, né, tem celulares que fazem muitas coisas, né? Então você pode produzir qualquer tipo de conteúdo. Só pra ela entrar na câmera. Ah, ela tava aqui lambendo, Daphne, porque eu não aguento mais. Ah lá. Tá uma puxando um lado, tá puxando o outro. O celular, hoje em dia, você consegue produzir conteúdo em tela. Puxa mais lá. Você consegue produzir conteúdo em texto, você consegue produzir conteúdo em imagem. Tomou. A vingança chega. Você consegue fazer vídeos... A vingança envenena, matar alma. Não, A vingança nunca é plena, matar alma envenena. Mas, enfim, acho que a partir do celular a gente consegue fazer bastante coisa hoje, né? Não consegue evitar que a cachorra tá. Ela botou um papá de cada lado. Mas, enfim, gente, óbvio que tem celular melhor, tem celular pior. Mas eu acho que para começar é muito importante você usar pensar... o que você tem. Exato. Você não ficar nessa limitação de achar que você tem que comprar alguma coisa, lamber o meu ouvido. E eu acho que assim, gente, hoje a gente tem uma estrutura com investimento maior e tudo mais, mas quero deixar muito claro que esse investimento ele foi feito ao longo dos anos. Sim. Ele foi sendo feito, ele foi sendo construído ao longo dos anos. A gente juntou anos pra conseguir comprar algumas coisas, tipo o nosso computador hoje, foram anos de juntar dinheiro pra poder comprar o computador que a gente tem hoje. Sim, e a gente começou com um computador super simples, a gente começou com o que a gente tinha efetivamente. E eu acho que o maior exemplo não é nem o computador, são as câmeras. Porque a gente não teve nenhum equipamento que a gente foi fazendo investimento mais degrau a degrau do que as câmeras. As câmeras... eu não tinha câmera, né, quando o Saúde na Rotina começou. Então, quando a gente começou nosso primeiro canal... Naquela época, os celulares não eram tão potentes quanto são agora. Nem perto disso, sabe? Eu nem considerei a hipótese de gravar com o celular. Eu nem lembro se eu tinha um smartphone na época. Eu não lembro também. Talvez eu tivesse um celular de flip, enfim. Mas câmera a gente primeiro comprou uma e aí entendeu as limitações dela. A câmera custava, sei lá, R$1.000. Era aquelas câmeras que normalmente... Handicam. Os pais compram pra filmar as apresentações dos filhos. Que você segura na mão, assim, sabe? Nem tem, acho que mais pra vender. Talvez tenha. Enfim, custava em torno de R$1.000. Depois de um tempo a gente comprou outra câmera que superava as dificuldades que essa tinha. A gente gastou R$1.500. Depois a gente entendeu, passou vários meses usando, entendendo, aí passou para uma câmera de R$2.500. Então, esse processo, ele é um processo de estudo também. Então, você não adianta você dar com a criança um livro de nutrição que custa R$300, porque ela não vai, sabe, pegar aquilo ali e entender tudo. A gente precisa ter a humildade de ir entendendo passo a passo o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer com as coisas. E é muito importante esse processo, passar por esse processo, porque você entende quais são as melhorias que você encontra nos equipamentos, nos próximos equipamentos que você vai comprar. E aí fica muito mais fácil de você manipular ele e aprender com ele. Porque assim, antes, pra gente gravar com aquela handcam, era maravilhoso porque ela fazia tudo pra gente. Ela tinha o áudio, ela tinha a imagem. A gente enxergava o defeito. Exatamente. E aí, quando a gente começou a ir entendendo mais sobre a câmera, sobre as limitações e tudo mais, a gente foi conseguindo dar valor para as coisas que custavam mais. E a gente foi entendendo o que a gente podia fazer e entender as possibilidades. É assim, às vezes você... Vou usar celular. Às vezes você compra um celular que é última geração, faz tudo, só falta fazer café. Só que você não sabe lidar com ele, porque você não teve a curva de aprendizado. Acaba sendo até mais difícil, porque você sai de um tijolão para um super high-tech que não tem botão nenhum. E aí você fala, meu Deus, eu não sei por onde começar, sabe? E às vezes o mesmo celular ele pode ser caro e barato de acordo com o que você usa dele, né? De Exatamente. acordo com o custo-benefício. O custo-benefício de um celular é muito melhor se você usa tudo que tem nele. Às vezes não há necessidade de você ter o equipamento mais caro, o celular mais caro, a câmera mais cara, porque aquela intermediária ou até mesmo a mais barata já atende às suas necessidades e vai ficar ótimo o seu conteúdo. Exatamente. A terceira coisa que a gente anotou aqui para falar é muito importante entender de nicho, tá? O conteúdo na internet ele é consumido majoritariamente em forma de pequenos nichos, né? Então, as pessoas hoje se interessam, por exemplo, por
fazer vídeos na internet, né? Então as pessoas elas vão acabar cruzando com alguns criadores de conteúdo que falam sobre esse assunto, né? Por exemplo, nosso amigo Camilo Coutinho, que fala muito bem sobre isso. Inclusive lançou um livro ótimo, tá na minha recomendação do Kit. Não sei se já viram essas recomendações. A Daphne agora temos um link que é de um site muito bacana de recomendações. E a gente fez um dos kits lá que a gente montou para criador de conteúdo iniciante, outro kit que a gente montou é de dica de leitura. Das Então mais diversas. tá na minha lista. Não sei se a Daphne tá na dela. Tá na minha Eu botei também. Na minha lista. Não, O mas livro do das Camilo mais- vale muito a pena. Tá nas mais diversas, nesse link aqui, nesses 2 links que a gente deixou aqui embaixo, tem recomendações das mais diversas áreas. Porque do mesmo jeito que a gente fala aqui no Goiabas, que a gente conversa sobre várias coisas, esse link aqui a gente tá colocando várias indicações variadas. Eu, por exemplo, tenho um kit só de Funko. É ótimo, kit de Funko da Daphne, porque a gente tem uns e ela quer outros. Mas enfim, não é disso que a gente tá falando. Não, mas Eu tá só aqui falei- embaixo. tá aqui. Só tava falando das recomendações, é que se falar do livro do Camilo que tá lá. Mas nicho. Então, por exemplo, as pessoas elas buscam conteúdo específico. Então, você vai falar sobre áudio, por exemplo, é interessante você quebrar esse conteúdo e vai em áudio para quê, né? O que você vai falar sobre o tema áudio? Você vai falar áudio para quem? Hoje, por exemplo, se a gente fosse começar um canal como Saúde na Rotina, eu não começaria com o nome Saúde na Rotina, porque saúde é uma coisa bastante ampla. Por mais que a gente fale disso e defenda a saúde, né, que é a coisa mais importante que tem, é um tema muito amplo. Então a pessoa que chega lá, ela não sabe o que ela vai encontrar de cara, né? A gente faz um trailer para explicar para a pessoa, tal, mas pelo nome você pode achar que é um canal feito por um médico, que é feito por um nutricionista, que é feito por um fisioterapeuta, que é feito por qualquer coisa, né? Qualquer Da área da profissional saúde. da área da saúde, né? Por um enfermeiro, inclusive. Mas eu acho o nome muito amplo, né? Então, talvez canais hoje que são mais fáceis de entender são canais, por exemplo, o Jump Rope Dudes, que é um canal que chama Os Caras que Pulam Corda. Tem um canal em inglês que é de cara que pula Você corda. espera que ele vá pular corda. Você vai lá e só tem vídeo do cara pulando corda e dando dica de exercício para pular corda relacionado àquilo. E uma né? coisa que eu acho muito importante de falar sobre nicho é que, assim, ninguém se interessa por tudo. Exato. Então, é muito difícil você criar um conteúdo falando, eu vou falar com todo mundo. É muito difícil, tipo, é quase impossível você conseguir falar com todo Você mundo. não vai falar tudo. Entendeu? Então, tipo, tem que estar bem claro que você não vai conseguir falar com todo mundo. Então, você tem que definir quem é o seu público-alvo, com quem você quer conversar. Sim, isso é uma coisa que eu demorei para entender. Isso, e aí, por que isso é tão importante? Aí você vai, eu acho muito engraçado, porque às vezes eu falo assim, você tem que definir seu público-alvo. Eu falo assim, mas tem youtubers hoje de muito sucesso que falam sobre qualquer coisa e atingem milhões e milhões de pessoas. Sim, talvez o nicho que você vai escolher não tenha milhões de pessoas interessadas. Mas se você construir uma audiência que realmente se interessa pelo aquilo que você fala, e são, sei lá, 1.000 pessoas, ou 100.000 pessoas, ou 1 milhão de pessoas, se essas pessoas elas são realmente interessadas naquilo que você fala, elas são extremamente qualificadas, porque elas vão se interessar por tudo que você está falando. Sim. E elas vão te ajudar a converter qualquer tipo de venda que você precisar fazer, por exemplo, para ajudar no seu negócio, entende? Por exemplo, você vai trabalhar de novo, vai com tema áudio, com tema som. E aí você vai criar um podcast. Que você vai falar no podcast, você vai falar sobre som. Você é especialista naquilo, né? Assim, a gente obviamente está falando para quem vai gastar um tempinho para estudar e virar um especialista naquele assunto. Se você falar com 100 pessoas naquele podcast, 100 pessoas, não precisa de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 100 pessoas, e você planeje fazer um workshop prático, né, presencial, depois que a pandemia passar, e você tiver uma sala que você precisa ocupar, e precisa ocupar 30 vagas, às vezes você falando com 100 pessoas, você já consegue encher uma sala com 30 vagas. Sim. Sabe? Você vai ganhar dinheiro com aquilo e as pessoas vão ter uma experiência legal e vai se criar uma relação legal daquilo. Então, a gente tem que quebrar o mito de que se você vai trabalhar com internet, você só vai ganhar dinheiro se você estiver falando com milhões de pessoas. Porque tem várias formas de ganhar dinheiro com internet. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que a gente até pode fazer um vídeo aprofundando o tema. Mas o importante é entender que é mais fácil das pessoas
te encontrarem e consumirem seu conteúdo se você nichar, se você pensar num conteúdo mais específico. Só elas conseguem ligar você a um assunto, entende? Exato. Porque, por exemplo, o Diego com saúde na rotina, mesmo que a saúde na rotina seja bastante amplo, ao longo desses anos, desde 2013, construindo, as pessoas quando veem o Diego sabem que ele é capaz de montar um treino, ele é personal trainer, ele sabe fazer isso, entende? Então, se as pessoas querem uma opinião de um personal trainer ou se eles querem uma consultoria de um personal trainer, por exemplo, elas sabem em quem procurar, elas sabem que se ela for no Diego, elas vão encontrar isso aqui. Então, é isso que é importante do nicho, é você dar a cara para aquilo que você fala, sabe? Então, você ser a referência ou você ser lembrado, seria ótimo ser top of mind de alguma coisa, pensa. Sabe, que nem a gente quando marca, tem algumas marcas, tipo marca de refrigerante. Eu vou falar uma aqui que eu acho ótimo. Cotonete. Cotonete é marca. Você sabia que Cotonete é marca? Não, Cotonete é marca. Cotonete é marca. O nome é Hastes Flexíveis. Entende? Cotonete é marca, verdade. E aí, tipo, é uma marca, óbvio, acho que é da Johnson, não tenho certeza, mas entende, tipo, a Hastes Flexível. Band-Aid. É igual Band-Aid, exatamente. Então é isso, é você ser referência de alguma coisa que a pessoa lembra de você e sabe, essa pessoa aqui, quando eu quero saber sobre isso, eu vou procurar ela. Ao mesmo tempo, você não precisa ser tão conhecido quanto uma marca dessa, né? Porque... meu exemplo foi muito amplo. Muito multinacional. Exato. O lance é, cada vez mais, e a gente já falou isso em algum outro vídeo que eu lembro, cada vez mais as pessoas estão... A Zen soltou um pum, foi isso que aconteceu? Não ouvi. Foi? Nossa, velho. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar também que a gente até falou isso, acho, em algum outro vídeo, que eu acho muito bom, muito legal isso que está acontecendo na sociedade. O Zen está batendo no tripé. A gente, cada vez mais, está matando esse negócio de grandes celebridades, grandes únicas celebridades inatingíveis, e todo mundo tá tendo os seus 15 minutinhos de fama, né, do Andy Warhol, que é tipo, você é conhecido num determinado nicho, né? Então, um determinado grupo, né? Um determinado grupo, né? Acontece, às vezes, com a gente tá em algum lugar e uma pessoa vem, fala, eu conheço vocês, sigo vocês. E quem tá ao redor dela tá com cara de interrogação, porque não faz a menor ideia de quem é a gente. Porque a gente, ao mesmo tempo, para aquela pessoa é conhecida e para outra pessoa não é. Eu tenho uma história muito boa, que teve um aniversário meu que a gente tava, há anos atrás, a gente tava num barzinho, e aí tinha um monte de produtor de conteúdo, várias pessoas com canal no YouTube, canais grandes, assim, sabe? Não eram pequenos canais, mas tinham vários. E aí o garçom veio mó empolgado, assim, ele tava olhando pra uma das meninas que estavam no meu aniversário, e aí ele tava olhando, assim, ele falou assim, nossa, ela é youtuber, né? Aí um olhou pra ele e falou assim, não, aqui todo mundo é. Ele fez assim, não conheço ninguém, só conheço ela. E aí a gente ficou assim, tá bom, entendi. Tipo, foi muito bom. E era Mikan. Era Mikan, é verdade. Enfim, quarto ponto que a gente anotou aqui, que é bastante importante também, as coisas não acontecem do nada, tá? Então... eu gosto de falar da palavra processo. É um processo. É um processo. Você vai começando a fazer conteúdo, as pessoas não vão te achar do dia pra noite. Tem gente que eu já vi gente falando pra mim que não começava a fazer vídeo porque não sabia lidar com fama. Ô, gente, calma lá, né? Calma, assim, ó. Assim, eu não vou conseguir mais sair na rua, calma. As pessoas acham que é assim. Então, não é tipo ator da Globo, calma. Não tem, assim, você vai começar a fazer conteúdo, as pessoas vão te achando aos poucos, conforme também muito você vai divulgando no começo, né? E é muito um lance de ter paciência, ter calma, porque as coisas, elas têm um tempo, né? Você planta e aí depois você vai colher, né? Com o tempo. Acho que a melhor dica aqui é... faça isso porque você tem um motivo e não porque você quer ganhar dinheiro. Se o motivo for dinheiro, bicho, tem um jeito mais rápido. Procura outro lugar, vai trabalhar numa outra empresa, vai ser funcionário de multinacional que talvez você ganhe dinheiro mais rápido do que produzir conteúdo. Se você quiser produzir conteúdo, tenha bem claro o porquê você está começando e não seja dinheiro. Porque é um processo lento, a gente vive da nossa produção de conteúdo há alguns anos, mas a gente tem mais tempo produzindo conteúdo e trabalhando em outras coisas. Fazendo dupla jornada, porque o que dava dinheiro era outra coisa. Sim.
do que só trabalhando com produção de conteúdo e pagando as nossas contas com essa produção de conteúdo. Sim, mas assim, é igual tudo na vida, né? Por isso que eu falo, as coisas demoram às vezes pra acontecer, né? Igual você vai fazer um exercício, teu corpo vai começar a entender que você tá se mexendo, tal, pra você ter resultados mais drásticos, você precisa de tempo, né? E é com tudo assim na vida, você não entra na faculdade numa semana e na outra você tá ganhando dinheiro. A gente precisa do processo. Então, se você tem alguma vontade de produzir conteúdo para a internet, começa, sabe? Começa do jeito que você acha melhor hoje, mas começa, porque as coisas vão demorar e você vai aprendendo com o processo. Você não vai aprendendo, você não vai aprender tudo e depois você vai botar em prática. Você pode fazer isso, mas eu acho que é muito mais saudável, é muito mais educativo você começar e fazendo, porque você vai descobrindo muita coisa durante o processo. Só que as coisas demoram. Seja justo com você também, viu? Porque é muito ruim você começar a produzir conteúdo e aí você pega e se compara com o Felipe Neto, por exemplo. Não. Você fala, não, amigo, calma, sabe? Tipo, vai devagar. Principalmente quando a gente entende essa questão de nicho. E aí, quando você for se comparar, eu acho que, assim, pode ser um comparativo pra ser uma inspiração pra você, sabe? Do tipo, se você pega alguém que fala de uma coisa parecida com o que você tá fazendo, e aí você olha e fala, bom, o que ele faz? Como ele faz, sabe? E aí você fala, beleza, essa é a minha meta, eu quero ir lá, eu vou trabalhar pra poder chegar ali e fazer o meu melhor pra conseguir chegar ali. Sim. E o outro ponto que a gente pensou também é a importância de estudar, né? Estudar determinado assunto pra você falar. Eu acho que vai morrer muito desse lance de o que você é? Eu sou youtuber. Youtuber é uma profissão, não é? Pra mim não é. Youtuber não é uma profissão em si. Youtuber é uma das coisas que eu sou porque eu produzo conteúdo para o YouTube. Agora eu não produzo conteúdo. O meu conteúdo ele não nasceu do nada. Ele nasceu porque eu sou professor de educação física, porque eu estudo determinados assuntos e eu vou falar sobre esses assuntos no canal. A Daphne é Personal Organizer, ela estuda o assunto e vai falar no canal, sabe? Então, assim, você pode ter um canal ou um blog que seja sobre você, mas é importante que você estude algo para entregar algo para as pessoas, sabe? De valor que não seja simplesmente a sua vida, porque senão é uma concorrência difícil, né? Principalmente se você está na faixa dos 20, 30, 40 anos, sei lá, eu preferia ter um conselho de alguém que tem 60, 70 anos, né? Eu não vou procurar o seu conselho de vida, talvez, se eu puder ter o conselho de alguém de 60, 70, que viveu muito mais tempo. Então, acho que você tem que ter algo a me oferecer, você tem que ter algo para dar para a audiência que seja valioso. Sabe? Isso você consegue como? Estudando, aprendendo, se dedicando e até combina com a dica que a gente falou de persistência e de ter paciência com o seu próprio processo de aprendizado. Né? Sim. Não, eu acho muito louco, assim, a gente até... Eu lembro quando tinha o YouTube Space aqui em São Paulo, que às vezes eu conhecia algumas pessoas que elas faziam vlog, simplesmente. E aí você via a pessoa e falou assim, legal, e o que tem de diferente do seu vlog? Nada, eu só gravo meu vídeo. Tem gente que até fala, não, eu faço vlog estilo o Christian Figueiredo. Mas estilo Christian Figueiredo, já tem o Christian Figueiredo, por que alguém vai assistir você? E aí eu ficava me perguntando, porque assim, eu não sabia quem era a pessoa, e eu efetivamente não me interessava pela vida dela, porque, tipo, ela não tinha nada de diferente pra me entregar, sabe? Ela pode fazer um vlog, você pode ser um vlogger, né? Que agora tem essa palavra também. Você pode gravar a sua vida, mas por que a sua vida é interessante pra outra pessoa? Por que a sua vida vai ser legal? O que a sua vida vai agregar na vida da outra pessoa pra que efetivamente ela queira assistir você? E às vezes tem muita gente que também tem medo de falar, mas no YouTube já tem bastante coisa, já tá saturado. A gente ouve há muitos anos, né? De gente com medo de começar no YouTube, no Instagram, no Twitter, enfim, na rede social que for, porque tá com medo de tá saturado. E, gente, a gente já foi para evento, vocês sabem, quem acompanha aqui mais tempo sabe, a gente já foi para evento fora do país, evento de vídeo, de criação de conteúdo. E, cara, assim, é absurdo o quanto tem ainda para caminhar aqui no Brasil essa área de criação de conteúdo. Porque lá fora tem, assim, para pegar o YouTube de exemplo, que é a nossa maior referência, onde a gente tá, inclusive, gravando esse vídeo, tem canal de tudo, de tudo. E ainda você consegue achar alguns gaps que não tem lá fora. Aqui, bicho, tem espaço para muita coisa. O problema é que as pessoas acham
que você tem que fazer a mesma coisa. É. Então você tem que ser engraçado, aí falar, já tem Porta dos Fundos, ou já tem o Whindersson. Ou que você tem que, sei lá, falar de série, de filme, já tem o Omelete, já tem o Jovem Nerd, então não vou fazer. Ou você tem que, sei lá, falar de qualquer assunto que você olha e tem um canal grande. Cara, tem muito assunto que não tem canal, ou só tem um ou outro canal pequeno. Então, assim, e as pessoas, a gente sabe que quem gosta de um determinado assunto, às vezes não quer ver né? Quem gosta de série, por exemplo, pode ver o Omelete, pode depois ver o Jovem Nerd, pode depois ver outro canal, tem um canal do Luke que também é ótimo, Minha Vida é uma Série, e pode ver todos os canais que quiser, assim, sobre determinado assunto. Então, trazer a sua visão com base no seu estudo e no teu modo de enxergar o mundo, eu acho que é uma coisa valiosa, principalmente em nichos que ainda não tem muita gente produzindo, né? E aí, estudar, entra também o lance de estudar o próprio YouTube para pesquisar se aquele assunto que você está falando já tem gente falando. Pesquisar o Google para ver se já tem blog falando do assunto que você está falando. Pesquisar o Spotify, sei lá, a plataforma que você usa, o Google Podcast, de podcast, para ver se já tem um podcast do que você quer falar. Sim. Porque às vezes não tem, ou às vezes tem um ou outro. Eu dei esse exemplo também aqui em outro vídeo, que é, eu fazia um curso uma vez de marketing de relacionamento. E aí o professor do curso, ele falava, cara, eu fui pesquisar no Brasil, antes de fazer esse curso, e aí eu vi que só tinham 4 cursos de marketing de relacionamento no Brasil inteiro. Eu falei, eu vou fazer meu curso. Porque se meu curso for muito ruim, ainda assim eu vou ser o 5º melhor curso de marketing de relacionamento do Brasil. Então é isso, ainda tem muito espaço, eu acho que você não deve se podar, eu acho que você tem que estudar e ver o que você gosta de falar, e ver o que você é capaz de falar, mas falar, né? Falar com o seu jeito, com a sua cara, não tentando imitar, mas tentando dar a sua cara pro negócio. E a última dica que a gente tem aqui é, se você for trabalhar com vídeos, ou com luz, ou com imagem, você vai precisar de luz. Exato. Luz faz muita diferença. Faz milagre. Conteúdo. Eu tenho que dizer que luz faz milagre. Às vezes você acha que você vai gravar um vídeo, minha câmera do celular é muito ruim, ou essa câmera que eu comprei é muito ruim. Às vezes a câmera não é ruim, ela só não é capaz de fazer milagre com a luz fraca que você disponibilizou para ela. Então, lembra aquela parte anterior de estudar? É exatamente isso. A gente aprendeu estudando. Exatamente, é entender o que o equipamento faz por você e o que o equipamento precisa, além de ser só ele. Exato. Porque quando você vai entendendo, quando você escolhe produzir conteúdo, você precisa entender os processos, as etapas, as coisas que você precisa para produzir aquele conteúdo. Exato. No caso, para gravar um vídeo, não é simplesmente ter uma câmera boa. Ter câmera boa ajuda, mas se você sabe que tem algumas outras artimanhas, algumas outras coisas que você pode fazer e que às vezes não custam um sequer real para você conseguir melhorar a qualidade do seu conteúdo, isso também é muito valioso. Sim. Isso é importante, isso você só aprende estudando. Eu lembro como eu fiquei frustrado quando a gente comprou nossa primeira GoPro e eu fui gravar em casa. E ela fazia uma câmera lenta incrível lá, que, nossa, a câmera lenta em 240 frames, você conseguia ver a bolinha quicando no chão assim, e o Feroz indo buscar ela e tal, não sei o quê. E aí eu fui gravar dentro de casa, e aqui no apartamento ficou uma porcaria, porque ela precisa de muita luz. A GoPro é uma câmera específica para luz, né? Para ambiente fora. Mas hoje ainda ela tá melhor. As últimas a gente não viu. Anteriores, As últimas a gente não viu, mas eu já ouvi falar que tá muito boa. Mas quando eu comprei, eu não sabia muito sobre iluminação. Então eu fui testar ela no ambiente. Mas é entender também o equipamento, é entender Exato. Que ela foi criada para fazer vídeos em externa, em movimento não e tal. Não foi filmada pra jogar bolinha em apartamento, exatamente. Né, mas também é estudo, é aprender, é pesquisar, é entender. Sim. Até da dica lá que a gente deu, né? De entender o que esse equipamento aqui ele é capaz do quê? Ele vai muito bem aqui e ele falha onde? Né? Que daí, de repente, vale a pena ter outro equipamento, de repente, não vale a pena ter outro equipamento. O exemplo da GoPro foi excelente, do tipo, será que... E vamos dizer que o Whindersson gravava com a GoPro em cima de livros e deu super certo. Sim. E aí a gente tem que lembrar que não tem só uma questão do equipamento, mas também tem a pecinha na frente do equipamento
que o Whindersson é uma pessoa, né? Ele é um criador de conteúdo fantástico. Autêntico, carismático. Exatamente, isso é total mérito dele, não do equipamento que ele usava. Sim. Mas quando você pensa em investir um dinheiro em alguma coisa, você precisa se perguntar se você tá querendo comprar, por exemplo, a GoPro só porque a GoPro é legal e ela é pequena, e porque estão falando, ou porque efetivamente ela vai te atender ou atender às suas necessidades na hora da produção do conteúdo, sabe? Exato. Gente, se vocês quiserem que a gente... Esse vídeo já tá muito longo. Se vocês Tá. quiserem que a gente fale mais sobre esse assunto aqui, comentem aqui embaixo. A gente, para quem se interessa, a gente escreveu um e-book que tem cerca de 50 páginas com dicas para gravar vídeos, né? São as dicas que assim, a gente acha mais importante para quem vai trabalhar gravando vídeos. A gente escreveu um e-book, botou Com lá exemplos, com fotos. exemplo de luz, tal, etc. Exatamente. Uma coisa um pouquinho mais avançada do que a gente falou aqui. Quem se interessar, tá na nossa lojinha, no nosso site. Eu O vou link deixar tá aqui na descrição. isso, webacontent.com/shop. E aí custa só a bagatela de R$17. Você pode comprar Você lá está olhando diretamente. para baixo, então só para encerrar esse vídeo, Tem lá é que anotações o roteiro está aqui, a lista do assunto. Os tópicos, nossos tópicos. Porque você tá olhando para baixo, as Cara, pessoas um ficam vídeo- olhando para baixo. Ah lá, um vídeo de 30 minutos, isso aqui é o roteiro. É Como isso. fazer roteiro também, tem várias dicas que a gente pode dar para vocês. Se vocês se interessarem pelo assunto, escrevam aqui embaixo nos comentários, certo? É nóis, se você é novo aqui, chegou agora e gostou do conteúdo, se inscreve. Beijo. Beijo!